Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, deixa-nos um exemplo muito interessante sobre a forma como o Senhor Jesus deixou-nos o exemplo. A epígrafe da leitura fala sobre o maior no reino dos céus. Esse sentimento de grandeza, de pujança, de elevação, ele perdura desde os tempos antigos. Imaginemos hoje, e o texto nos diz: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Este ensinamento, este exemplo do Senhor Jesus, ele é muito tocante a cada um de nós. O Senhor Jesus ensina, por exemplo, o que é interessante é que ninguém briga por ser o menor. Eu até gostaria de encontrar alguém lutando para ser o menos visto, o menos aplaudido. Mas a luta é para ser sempre o maior. E observemos que foi uma pergunta dirigida ao Senhor Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos já se sentiam tocados por este sentimento de grandeza. Quem é o maior no reino dos céus? E eu acredito que um olhava para o outro: quem é o maior no reino dos céus? Alguém, bem, eu não sei. Você sabe, eu também não sei. Vamos perguntar ao mestre. Ele tem resposta para quaisquer interrogação da vida. Jesus tem respostas para qualquer pergunta da vida.
E eu costumo dizer que quando nós não sabemos o que fazer, vamos perguntar a Ele, que Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele disse a Pedro: quando tu te converterdes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Pedro se viu numa situação tão delicada que ele disse para Jesus: Senhor, tu sabes tudo. E quem acredita que ele sabe tudo? Ele sabe tudo, o profundo e o escondido. Ele conhece aquele que está em trevas, porque com ele mora a luz. Ele faz resplandecer em túneis escuros da vida. Ele faz a luz brilhar. Quando a saúde desaparece, ele vem e diz: eu te darei saúde. Quando os médicos dizem não tem mais jeito, não tem mais solução, o problema é incurável, Jesus se levanta e vem em nosso auxílio. Mas a pergunta foi feita: quem é o maior no reino dos céus? E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o meu raciocínio. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9. Vamos ler os versículos 33 a 37. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Note isso se achar conveniente. O caminho da grandeza ou o caminho da verdadeira grandeza é a humildade. É a humildade. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10. Vamos ler os versículos 35 a 45. Será uma leitura maior. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: podemos.
Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nós tomássemos o exemplo de Jesus, não haveria briga, confusão, ninguém querendo puxar o tapete e tomar o lugar do outro. E a nossa vida seria outra, numa outra dimensão espiritual. O caminho para a grandeza é a estrada do serviço. Anote isso na sua Bíblia. O caminho para a grandeza é a estrada do serviço. Sirva com alegria, cante com alegria, recite com alegria, pregue com alegria, ensine com alegria, viva a vida com alegria. Deus lhe chamou para ser vitoriosa, vitorioso, não lhe chamou para a derrota. Quem já perdeu na batalha está inconformado, aí ele fica lutando com um e com o outro, solta um, agarra outro, solta um, agarra outro. Mas em tudo nós somos mais do que vencedores. O exemplo do Senhor Jesus é de guiar o seu povo com o seu exemplo. E está escrito no Evangelho segundo São João, me parece que é capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Mas eu não quero fazer. Eu não fui chamado para ser serviçal para ninguém. Você não tem condição de crescer nunca. Por qualquer coisa eu me zango. Sou igual café no fogo, quando está fervendo. Fica difícil, a vida não é assim. 2 Coríntios 5:17 está escrito: se alguém está em Cristo, e as coisas velhas Passaram. língua macriada,
língua ferina, que detona todo mundo e não olha para si. Todo mundo está errado, só você está certo, está certa. Não é assim. Esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus, não. Este não é o exemplo que ele deixou para nós. Vamos para o evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 9. Vamos ler os versículos 46 e 47. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. Criança arenga um com o outro, daqui a um pouco estão juntos. Aí o pai e a mãe vão intervir. Você não tem vergonha, você ainda vai para a casa desse menino, ele bateu em você. Disse, mas ele é meu coleguinha. Aleluia. Aí tem crente, por qualquer coisinha que surge, não senta mais no banco que a irmã sentava junto com ela, não fala mais, cara comprida. Que negócio é esse? Houve uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eu não vi ainda ninguém lutar para ser o menor. Você que quer cooperar como vice do coral, Deus me guarde. Eu só aceito se eu for a regente. Mas tem que ter um primeiro e o segundo. Os irmãos lembram porque José, chamado José do Egito, não foi no primeiro carro? Sabem por quê? Porque o primeiro carro era o carro de Faraó. Ele só podia ir no segundo. Deixa o primeiro carro para Faraó, vá no segundo. A segunda opção é para você. O que Deus preparou para você, ninguém vai tomar. A oportunidade é sua, a bênção é sua. O que Deus reservou foi para você. Se você for uma boa segunda, poderá ser a primeira. Se você for um bom segundo, tem condição de ser um bom primeiro. Mas se não tiver a humildade de ser o segundo, quero nada, eu quero não, de jeito nenhum. Não adianta que eu não quero. Eu li a história de um homem que estava desempregado. E tem gente que está desempregada e só quer um emprego de chefia. Você não foi chamado para chefiar. Você não tem equilíbrio para suportar a pancada de ninguém. Não dá. E Jesus lhe conhece muito mais do que eu. Aquele homem desempregado chegou numa repartição e falou emprego. Disse, cidadão, aqui só concursado. Ele disse, mas eu faço qualquer coisa. O homem se condoeu tanto por ele, porque quando a gente quer conseguir alguma coisa do céu, a gente se humilha, se debruça nos pés de Jesus. E tem crente que diz, paizinho, aí o céu não aguenta não. Eu estou pedindo, eu ordeno, deixa de ser tolo, rapaz. Para alcançar o céu, a gente tem que descer, bota a cara no chão. Bom,
Se o senhor quiser fazer um teste aqui, se eu estou disposto a tudo, eu vou lhe dar esse espeto de ferro, ele tem lá, e o senhor vai furar essas folhas que caem aqui das árvores. A um ficou. E tem gente que não pode ver a prosperidade do outro, fica em tempo de morrer. E o homem espetando folha. Quando foi de tarde, aquele ferro estava cheio de folha até em cima. Mas você não tem sentimento, não? Ele disse que o que tinha para fazer era isso aqui, eu estou fazendo. Eu estou espetando folha. No outro dia, o mesmo serviço. No outro dia, o mesmo serviço. E o cidadão observando ele, disse: esse homem é digno de um emprego. Disse: meu amigo, o senhor vai ficar, eu vou arranjar uma vaga para o senhor. O senhor quer continuar espetando folha? Ele disse: gente, é o que eu sei fazer. O senhor já está empregado. Olha, um irmão foi para uma repartição e chegou lá. Disse: o senhor vai escrever aí o alfabeto em letras minúsculas. Aí ele olhou assim, me deu o papel. A, B, C, D, E, F, G, H. Quando terminou o alfabeto, ele disse: agora faça em letra maiúscula. Ele fez. Se o senhor já está empregado, você não quer fazer? Eu sou doutor, e o que é que tem? E o que é que tem? Aprenda a humildade com Jesus, que está deixando o exemplo. Jesus colocou um menino no meio e disse: olha, quem não se tornar como meninos não pode entrar no reino dos céus, e nem ser grande, porque lá é diferente. Aqui os homens brigam, se esmurram, se esculhambam, se detratam, porque querem uma posição. É melhor deixar tudo nas mãos de Deus. Quem quiser ter vitória, entregue tudo a Deus. Tudo. Tudo. Senhor, eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Quem acredita que o Senhor não mudou? E Ele continua dizendo: eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. O reino dos céus é diferente do reino dos homens, dos reinos do mundo. Vamos para a carta que o grande bandeirante do Evangelho escreveu. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Vamos para o capítulo 2. Eu amo esse texto bíblico. Sempre estou citando ele quando tenho oportunidade. Filipenses capítulo 2. Vamos ler dos versículos 3 ao versículo de número 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os irmãos já imaginaram a vida, enfrentar a morte e se submeter a ela? Não, eu sou a vida, eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou vida, como é que você morre? Vai ter domínio sobre mim? Não, eu não aceito. Não. E tem pessoas que dizem, eu não aceito. Não, eu não concordo, não. Você, rapaz, não aceite isso, não. Não entre nessa embarcação furada, não. Não saia da jangada. Não vá para o bote, não, que o bote afunda, a jangada não afunda. Fique na jangada. Dá para dizer amém? Fique na jangada. A jangada vai rodopiar para lá e para cá, mas ela não vai afundar. Deus está no comando da sua embarcação. Fique na jangada que Deus vai lhe dar vitória. Você vai chegar do outro lado. Cante, você vai ancorar a sua jangada e glorificar a Papai do céu. Vamos para o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 20. E vamos ler dos versículos 20 ao 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas no céu é diferente. Para onde nós vamos é diferente. Quando lá chegarmos, nós vamos ver que tudo é diferente. E eu vou lembrar aos irmãos o que eu sempre digo: quem nós esperamos encontrar lá, não vamos encontrar. Quem nós não esperamos encontrar, nós vamos encontrar. E nós mesmos nos encontrarmos lá. Há um tempo, lá na Assembleia de Deus em Cabedelo, Deus tomou um dos seus instrumentos e disse: muitos dizem, chegou lá, mas lá não chegou. Porque lá não entra de qualquer jeito. Aqui se brinca de evangelho. Lá são 12 portas, 12 anjos, 12 espadas. Eu fui... não resolve aqui.
Eu vim com carta. Não, entra aqui, volte. Aqui só entra lavados no sangue de Jesus. Não, mas eu tenho a libra esterlina. Não funciona aqui. Eu tenho o dólar do americano. Não funciona aqui. Um jeitinho brasileiro não dá certo aqui. O real do Brasil também não. Qual é a moeda que circula aqui? O sangue de Jesus. Foi lavado no sangue de Jesus? Entra. Se não foi, fica fora. Mas se foi lavado, entra. É muito gratificante ser crente. Porque Deus revelou a nós os caminhos da vida eterna. Ele revelou a cada um de nós os caminhos da vida eterna. Nós somos portadores de uma tão grande salvação, que o escritor da carta aos Hebreus fez uma pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Lembre-se que você é portador de uma tão grande salvação. Tão grande salvação. Tão grande salvação. O povo mais feliz da terra somos nós. O povo mais privilegiado do mundo somos nós. O povo mais bem abençoado da terra somos nós. Se há razão para glorificar a Deus, por gentileza, faça isso nesta noite. O céu quer ouvir você glorificando a Deus. Os anjos precisam ouvir que você glorifica a Deus aqui na terra, e que brevemente estará entrando nas mansões celestiais. E nós teremos o privilégio de ouvir naquele dia: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, porque vem aí o Rei da Glória, Jesus. E todos nós atrás dele. E quem é este Rei da Glória? E nós vamos dizer: Jesus, Ele é o Rei da Glória. Ele salvou a minha alma. Ele me tirou da idolatria, da feitiçaria, da jogatina, da bebedeira, da imoralidade. Perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome no livro da vida e me deixou um exemplo para viver na terra glorificando o seu nome. E agora eu estou entrando nas mansões celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. O céu nos espera. Que nada nesta vida aqui venha lhe servir de embaraço. Não se embarace por grandeza, não se embarace por pobreza, não se embarace por riquezas, não se embarace por forças, não se embarace se alguém se eleva, se alguém cresce. Fique nos pés de Jesus. No tempo próprio Ele vai dar crescimento a você. É Ele quem engrandece, é Ele quem dá nome a quem não tem nome, é Ele quem dá honra a quem não tem honra, é Ele quem tira do monturo e coloca no lugar de príncipe. Eu quero te perguntar: tem te faltado consolação da parte de Deus para a tua vida? Te tomei de entre os povos, te tomei de entre as nações.
Deus vai te engrandecer. Deus toma as coisas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as sábias, os fracos para confundir os fortes. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus quem continuará fazendo. É Deus quem vai fazer por você aquilo que muita gente já disse: não tem condição, não vai chegar, não alcançará, mas Deus vai te promover. Ele vai soprar o vento. E o que está impedindo vai sair como argueiro que sai do olho. Alguém diz: assopre aqui no meu olho para sair esse argueiro. E Deus vai soprar. Deus vai soprar. Deus vai soprar. E você agora vai ver distintamente e dizer: meu olho não está mais ardendo, nem queimando, nem doendo. Deus vai fazer algo novo. Creia, confie, tome posse. Exalte e glorifique a Deus, porque o Senhor é grande na tua vida. O caminho para a grandeza é a estrada do serviço. Continue servindo com alegria. Continue servindo a Deus. Continue servindo a sua família. Aprenda a pedir, por favor. Aprenda a pedir, por gentileza. Aprenda. Porque tem pessoas que pensam que eles são senhores feudais. Me dê, eu quero, faça isso. Não, a língua dá para dizer: por favor, por gentileza. Quando eu passo e vejo em algumas repartições nas costas da camisa de alguém: em que posso ajudar? Digo: oh, que frase linda. É tão interessante, é tão gentil. Em que posso ser útil, não é? Diga que é isso. Aprenda a tratar os outros com gentileza, com carinho. Toma o exemplo de Jesus. E quem pode dizer amém? Irmã Marconilza, a senhora pode entoar um louvor? Irmã Marconilza, pode entoar um louvor?